Olá, Grazi! Agora são 13 horas e 41 minutos. Nós vamos falar de dicas de saúde mental para as mulheres. Eu recebo no estúdio a psicóloga Monique Romancini. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gica. Obrigada pelo convite. Boa tarde aos nossos telespectadores. É um prazer compartilhar um pouquinho de dicas do dia a dia para fazer os nossos dias. Não é? Diferentes, melhores. É, isso aí. Por que a abordagem entre mulheres e homens é diferente? Vamos pensar que o nosso cérebro masculino e feminino, ele já tem uma fisiologia diferenciada, né? Existem alguns campos que são diferentes, existem funcionamentos que são diferentes. Então, as mulheres, elas são mais emocionais, sim, e nós precisamos dar uma atenção de autocuidado, de autoconhecimento, estabelecer limites e ter uma rede de apoio que vai fortalecer essas emoções. E as cobranças, historicamente, são maiores para as mulheres, né? Isso. E por elas terem esse emocional também, querer fazer tudo, e hoje em dia as coisas tão punjantes, as mudanças, os posicionamentos, eu acho que isso requer mesmo um cuidado. Quando se fala em saúde mental, também elencar a saúde mental do homem e saúde mental da mulher em âmbitos diferentes. Agora, quais são as dicas, então, para uma saúde emocional para nós, para elas? Então, vamos pensar assim que existem pesquisas que apontam que as doenças autoimunes, aquelas como fibromialgia, doenças de inflamações intestinais, dores crônicas, são 80% prevalentes em mulheres. Então, isso quer dizer o quê? Que nós somos mais emocionais. Sim. Eu preparei aqui, Gica, 4 bem simples para a gente já sair do programa praticando. Então, vai lá, primeiro vamos lá. Número 1, autoconhecimento. Nós precisamos investir tempo em nos conhecer. E a gente aprende que autoconhecimento é ser egoísta. A mulher, ela precisa voltar a ser o centro da vida dela. Ela precisa se colocar como a pessoa mais importante da vida dela. Porque só assim ela vai conseguir, sim, ser uma excelente profissional, uma excelente mãe, uma excelente parceira num relacionamento amoroso e aí uma excelente em tudo que ela quiser. Mas ela precisa se conhecer. Autoconhecimento. E o autoconhecimento, gente, não é parar e se olhar no espelho. Não é isso, né? O autoconhecimento é muito mais que isso. Você saber, né, de si mesmo, gostos. Tem mulher que nem isso faz, nem para se olhar no espelho. Já começa por aí, né? Isso, e aí vamos para a dica 2. A 2, qual é? Que é autocuidado. O que é autocuidado? Aí sim. Também pode ter o espelho, mas vamos pensar assim, Gica, que além disso, a gente precisa saber o que eu gosto. Sim. E é algo que a gente pensa, eu sei o que eu gosto. Então vá lá. Pega aí uma caneta, um papel e começa a escrever o que realmente te faz bem. Pra ti. Tem muitas mulheres que não sabem o que gostam. Exato. O gosto delas é o gosto do marido e da família. Exatamente. Porque não tiram mais o tempo para elas. E por que as doenças autoimunes são prevalentes nas mulheres? Porque elas foram criadas, elas precisam produzir para o outro. E a gente precisa resgatar isso, a gente precisa ser produtiva para nós mesmos. Então você falou, o autoconhecimento e autocuidado. Você falou, deu até o exemplo para a mulher em casa botar num papelzinho que gosta. O que eu gosto? Eu gosto do cheirinho quantos que tem que ter para estar bem? Olha, não é que tem que ter, eu tenho que saber, né, Gica? Vamos pensar, desde coisas simples como um cheirinho de café, ou, né, quem toma chimarrão, quem gosta de chá, desde uma viagem, desde sabe? São coisas assim dos detalhes, porque a vida é composta de detalhes, gente. Eu gostei dessa sua dica, da listinha, vou fazer. É maravilhosa, é terapêutica, a gente usa isso na clínica, sim, é como atividade e todo mundo tem que começar sabendo o que eu gosto. Que eu gosto. Porque o que a gente não gosta, às vezes já vem lá da infância, esse reforço. Então a gente precisa resgatar a nossa individualidade como mulher e saber que eu preciso ser a pessoa mais importante da minha vida. Então, autoconhecimento, autocuidado. Terceira. Limites. Limites? A mulher precisa. Mas a gente já é tão limitada na vida. Quais são esses limites? A gente precisa ter o limite de até onde eu vou e que eu não prejudico quem eu sou. Porque a gente costuma resolver tudo para todo mundo e não cuidar da gente. E quando eu não cuido do outro é porque eu não estou querendo olhar para mim. Tem uma frase que é muito conhecida que diz assim, todo excesso esconde uma falta. Então, se eu estou cuidando demais do meu relacionamento amoroso, se eu estou cuidando demais dos meus filhos, se eu estou olhando demais só para o meu lado profissional, a gente tem vários pilares da nossa vida. Só que nós precisamos ser o centro dele. E aí, às vezes, isso requer o quê? O que não vai fazer e não vai contribuir
para minha evolução emocional, eu tenho que aprender a dizer não. E aí, para isso, envolve autoconhecimento, autocuidado para eu estabelecer limites. Agora o quarto. Rede de apoio. Rede, sentar à mesa de pessoas que vão contribuir com a tua vida. Então, assim, pessoas que só reclamam, pessoas que só sabem falar mal umas das outras. E às vezes são pessoas que a gente gosta e está acostumada por anos. Então, eu não digo para ela, não fala mal. A gente só não compartilha mais aqueles assuntos. Porque eu entendo que falar mal do outro me tira do foco. Porque o outro é o outro. Eu sou eu não mudo o outro. Então, assim, a gente tem que aprender a organizar uma corrente do bem, Gica. Isso sim faz com que a mulher ela assuma um papel altamente produtivo com a sua intuição, com a sua percepção, com a sua emoção, porque nós somos isso. E é tão maravilhoso poder aplicar. Mas assim, foram dicas bem simples e bem importantes, viu? Porque essa ajuda psicológica, ela vai alterar muito a vida da... Uma mulher com uma saúde mental ruim, né? A gente vê que a gente fala muito sobre saúde mental aqui no programa, né? Realmente é um mal que veio, né? E que as pessoas estão aprendendo a lidar com isso também, a pedir ajuda. Quando é que uma mulher, agora, assim, que não tá aplicando isso tudo, que tá vendo a gente na TV, mas assim, tá achando assim... Nossa, eu tenho que fazer isso. Mas, de repente, ela já está com alguns sinais que precisa de pedir ajuda. Quais são os sinais que uma mulher precisa pedir ajuda para um psicólogo? Então, o primeiro sinal é quando eu começo a ter prejuízos na minha vida. Começo a ficar triste demais, começo a perder o interesse pelas coisas que outrora, às vezes, eu gostava. Começo a ficar mais fechadinha no meu mundo, né? Não sei mais o que eu gosto, as coisas não têm mais muito sentido. Então, esses são grandes sinais que vão prejudicando. Não consigo mais me conectar no meu relacionamento amoroso, não consigo mais me conectar com meu filho que agora está na adolescência, no meu trabalho. Parece que não sei se mais quero isso. E a gente começa a entrar, quando não está com a saúde mental em dia, em diversas reflexões negativas. E uma coisa que sobrecarrega muito o nosso cérebro, que ele não está acostumado, isso pesa demais e aí ele começa a se defender, que é pensamentos negativos. E aí a gente começa a pensar mal de si mesma. Eu não sou capaz mesmo. Aí fica doente fisicamente, dá um monte de problemas. Psicossomatiza. O intestino irritado, aquelas coisas aradas, tudo que vem as doenças autoimunes. O nosso tempo passou. Eu gostei tanto, Monique. Eu vou fazer outros convites para você, tá? Que bom, ótimo. Porque eu sei que você tem grupo de mulheres. Eu quero ajudar nossas mulheres do Vermais, maravilhosas. E os homens também para ajudar as mulheres. Isso mesmo. O arroba tá aí na tela, né? O pessoal colocou. Qual é o seu arroba pro pessoal te conhecer? psi.monique Romancini e o site também indica moniqueromancini.com.br, entra lá que tem dicas também bem bacanas, que legal. Foi um prazer, amei. Adorei também, as nossas mulheres também. Obrigada, assessora que está aqui no backstage também. Gente, tem interação? Coloca na tela, então. Tem mensagem 988 18 19 38. A gente vai colocar depois do intervalo, então, 988 18 19 38. O que a galera tá achando na nossa live lá em Morro da Fumaça, né? A nossa repórter, nossa equipe da NDTV ao vivo, com cantores que estão toda quarta-feira lá alegrando os moradores, né? E ou as pessoas que passam por lá. Bom demais!